da responsabilidade. Artigo 22. São responsáveis pela retenção na fonte e o respectivo recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, independentemente de qualquer condição, a pessoa física ou jurídica estabelecida ou domiciliada no município de Guarulhos, ainda que isenta ou imune, tomadora ou intermediária de serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. Artigo 23. São responsáveis pela retenção na fonte e o respectivo recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, independentemente de qualquer condição, as pessoas jurídicas estabelecidas ou domiciliadas neste município, ainda que imunes ou isentas, tomadoras ou intermediárias dos serviços descritos nos incisos abaixo, quando os serviços forem realizados no município de Guarulhos, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. Inciso 1º. 3.04. Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. Inciso 2º. 7.02. Execução, por administração, empreitada ou sem empreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS. Inciso 3º. 7.04. Demolição. Inciso 4º. 7.05. Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS. Inciso 5º. 7.09. Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. Inciso 6º. 7.10. Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. Inciso 7º. 7.12. Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. Inciso 8º. 7.14. Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. Inciso 9º. 7.15. Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. Inciso 10. 7.17. Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. Inciso 11. 11.02. Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. Inciso 12. 17.05. Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. Inciso 13. 17.09. Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. Parágrafo único. Para os efeitos da obrigação de que trata este artigo, o imposto deverá ser retido independentemente do prestador de serviços possuir ou não estabelecimento ou domicílio no município de Guarulhos. Artigo 24. São responsáveis pela retenção na fonte e o respectivo recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, as pessoas jurídicas estabelecidas ou domiciliadas neste município, ainda que imunes ou isentas, tomadoras ou intermediárias dos serviços descritos nos incisos abaixo,
quando os serviços forem realizados no município de Guarulhos, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. Inciso 1º. 7.11. Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. Inciso 2º. 7.16. Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. Inciso 3º. 11.01. Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações. Inciso 4º. 11.04. Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. Inciso 5º. 12.01. Espetáculos teatrais. Inciso 6º. 12.02. Exibições cinematográficas. Inciso 7º. 12.03. Espetáculos circenses. Inciso 8º. 12.04. Programas de auditório. Inciso 9º. 12.05. Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. Inciso 10. 12.06. Boates, taxi dancing e congêneres. Inciso 11. 12.07. Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. Inciso 12. 12.08. Feiras, exposições, congressos e congêneres. Inciso 13. 12.09. Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. Inciso 14. 12.10. Corridas e competições de animais. Inciso 15. 12.11. Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador. Inciso 16. 12.12. Execução de música. Inciso 17. 12.14. Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. Inciso 18. 12.15. Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. Inciso 19. 12.16. Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. Inciso 20. 12.17. Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. Inciso 21. 16.01. Serviços de transporte de natureza municipal. Inciso 22. 20.02. Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres. Inciso 23. 20.03. Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres. Parágrafo único. Para os efeitos da obrigação de que trata este artigo, o imposto deverá ser retido quando o prestador de serviços não possuir estabelecimento ou domicílio no município de Guarulhos. Artigo 25. Sem prejuízo do disposto nos artigos 23 e 24 desta lei,
são responsáveis pela retenção na fonte e o respectivo recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, os seguintes tomadores ou intermediários estabelecidos ou domiciliados neste município, em relação aos serviços cujos prestadores sejam, também, estabelecidos ou domiciliados no município de Guarulhos. Inciso 1º. As companhias de transporte aéreo, pelo imposto incidente sobre as comissões ou remunerações pagas às agências e operadoras turísticas relativas às vendas de passagens aéreas, nos termos dos serviços constantes do subitem 9.02 da lista anexa. Inciso 2º. As entidades da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional, de qualquer dos poderes do município de Guarulhos, em relação ao imposto devido por serviços constantes da lista anexa, que lhes forem prestados. Inciso 3º. As agências da Caixa Econômica Federal e do Banco Nossa Caixa S.A., ou outros que vierem a ser designados por lei para controlar tais serviços, pelo imposto incidente sobre os serviços das quais resultem remunerações ou comissões, por eles pagos aos seus agentes, intermediários, revendedores ou concessionários, os quais exerçam distribuição e venda de bilhetes de loteria, bingos, cartões, pulos ou cupons de apostas, sorteios ou prêmios, cobrança, recebimento ou pagamento em geral de quaisquer títulos, de contas ou carnês, de tributos, inclusive os serviços correlatos à cobrança, recebimento ou pagamento, nos termos dos serviços constantes dos subitens 15.10 e 19.01 da lista anexa. Inciso 4º. A Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, em relação ao imposto devido por serviços constantes da lista anexa, que lhe forem prestados. Artigo 26. A responsabilidade de que trata os artigos 22, 23, 24 e 25 desta lei será satisfeita mediante o pagamento do imposto retido, calculado sobre o preço do serviço prestado e aplicada a alíquota correspondente à atividade exercida, na forma e prazo estabelecidos em regulamento. Parágrafo 1º. Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte. Parágrafo 2º. Os responsáveis de que trata este artigo estão obrigados à emissão de comprovante de retenção do imposto ao prestador e de declaração periódica, na forma e prazos previstos em regulamento. Parágrafo 3º. Não ocorrerá responsabilidade da retenção e recolhimento do imposto por parte do tomador quando o prestador de serviços enquadrar-se em uma das seguintes hipóteses. Inciso 1º. Ser profissional autônomo, estabelecido ou domiciliado no município de Guarulhos. Inciso 2º. Gozar de isenção concedida pelo município de Guarulhos. Inciso 3º. Ter imunidade tributária reconhecida. Inciso 4º. Estar enquadrado no regime de lançamento de ISS denominado estimativa, desde que estabelecido ou domiciliado neste município. Parágrafo 4º. Em relação ao parágrafo anterior, o prestador deverá comprovar sua respectiva condição por intermédio de documentação hábil, na forma prevista em regulamento, que terá validade em relação ao exercício financeiro correspondente ao fato gerador do serviço prestado. Parágrafo 5º. Ainda que não ocorra a retenção do ISS, os responsáveis responderão pelo imposto devido, solidariamente ao prestador de serviços, responsabilidade esta que não comportará benefício de ordem. Artigo 27. O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores sujeitará o responsável, além da solidariedade quanto ao recolhimento do imposto, às demais medidas de garantia e sanções cabíveis. Artigo 28. Os prestadores de serviços alcançados pela retenção do ISS-QN não estão dispensados do cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária, devendo manter controle, em separado, das operações sujeitas a esse regime, na conformidade do regulamento.